como é que você se tornou lama? Isso é uma criação do meu próprio mestre, assim, né? Eu muitas vezes me pergunto o que ele viu, como é que ele ficou inventando essa história, assim. Mas o fato é que eu encontrei ele no ano de 93, aí no ano de 96 ele me ordenou como lama, né? Ainda no ano de 94 ele mandou um recado para mim dizendo que ele ia me dar uma ordenação. Eu não tinha a menor ideia o que seria, o que aquilo poderia significar. Também não tinha nenhum apego, nenhuma ligação. E cada mestre, né, nessa linha budista, ele forma um novo sucessor ou vários? Ele pode formar vários. Charles Rinpoche, ele nomeou muitos diferentes lamas. Bacana. Então é natural que haja isso assim. Então não é que ele simplesmente, se ele vê que aquela pessoa pode trazer benefício, ela tem um nível de compreensão, de entendimento, pode seguir e representar os ensinamentos, aí é uma alegria para o mestre poder nomear outros, né, que possam seguir dando continuidade a isso. Assim. E foi algo que te pegou de surpresa ou você já sentia que o fluxo da existência estava te encaminhando para isso? O que acontece é que antes de eu conhecer o meu mestre, o Charles Rinpoche, por um movimento natural, eu já tinha criado o SEB muitos anos antes. Né? Então eu fui ordenado em 96, mas eu criei o SEB em 86, eu tinha 10 anos do SEB. E eu já tinha contato também com outros mestres, especialmente da tradição Zen, mas posteriormente já tinha tido contato com muitos diferentes mestres das tradições tibetanas também. Então havia esse movimento, eu não sentia que isso seria uma coisa propriamente nova, né? Então eu sentia que aquilo estava andando, o SEB já funcionava, assim, funcionava relativamente bem. A gente já tinha, por exemplo, organizado a vinda de Sua Santidade Dalai Lama a Porto Alegre, um grande evento, ele, enfim, foi recebido pelo governador de estado, da Assembleia Legislativa. Ele foi um convidado especial das autoridades, assim, né? Receberam como chefe de estado, com carro, com bandeiras do Tibete, uma coisa assim, extraordinária, né? E ele foi recebido também na universidade, então foi um evento maravilhoso, né? Então havia essa sensibilidade, já havia uma sanga também, tinha os praticantes, havia retiros. Então isso estava andando, né? Sangha seria como se fosse um grupo. Uma congregação ali que se reúne, né? Agora, quando o Charles Rinpoche chegou, houve realmente uma conexão. Ele mudou minha forma de ver. Mudou minha forma de ver o budismo. Então isso eu agradeço a ele, assim, né? As bênçãos dele, elas seguem amadurecendo e produzindo frutos e produzindo transformações. Lama, conta pra gente o seguinte, você é um mestre, um sacerdote, um professor, né, na doutrina budista. Você gosta que as pessoas te coloquem num pedestal, num lugar distante delas, ou você faz questão de ser mais um no meio da comunidade, da sangha e também da sociedade? Essa é uma pergunta boa, assim, eu não tinha pensado sobre isso propriamente, assim, né? Mas, por exemplo, eu aprecio andar incógnito, eu gosto disso, assim. Mas eu também gosto de exercer a minha função, né? Eu gosto, assim. Então, mas, por exemplo, a minha função não precisa reconhecimento. Não é necessário que as pessoas tenham um reconhecimento para os lamas se manifestarem, não é necessário, né? Entre as coisas que eu achei um pouco complicado quando o Charles Rinpoche decidiu me ordenar foi justamente isso, porque o meu formato era um formato menos explícito. Eu achava melhor, porque o aspecto de lucidez diante das coisas é melhor que ele não seja budista, ele é lucidez. Então é mais fácil, as pessoas também elas ouvem melhor. Se elas te identificam como participante de algum grupo, elas têm a tendência a descontar alguma coisa. Assim.
E existe alguma coisa, você já foi repreendido, por exemplo, tipo, nossa, mas isso não é uma atitude de lama, ouvir Raul Seixas, não, mestre espiritual não pode ouvir essa coisa densa. Não, que eu tenha lembrança, eu não lembro disso, assim. De modo geral, as pessoas acham engraçado isso e acham que está bem. Assim. Isso é um sinal que você está fazendo bem o seu trabalho, viu? Porque né, as pessoas estão, de fato, com uma mente aberta, eu acho que pensando né, à frente, né, ressignificando. E eu me envolvo em vários tipos de atividade também. Também ando de bicicleta pelos lugares. Opa. Também vou fazendo essas coisas assim do mundo, né? Sim. E vou na reunião da escola, converso com os pais, e com os professores, e com as crianças, né? Levo as crianças em grupo para um lugar e para o outro. Então eu tenho um movimento assim mais natural, né?